queridas? Olha só, hoje a nossa aula vai ser a revisão da matéria de ciência sobre os animais. Os animais, eles são seres vivos e eles nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem, certo? Então, lembrando, meus amores, cada animal, ele tem característica única e está adaptado ao ambiente em que vive. Há diversas espécies de animais com características bastante variadas. Uma dessas características, meus amores, é o tamanho do animal, tá bom? Como, por exemplo, ou eles são muito grandes, como o elefante, e também como a girafa, ou eles são muito pequenininhos, como as formigas. E os animais, eles se relacionam-se entre si. Alguns se comunicam por meio de uivos e gritos. O caso de quê? Do lobo, né? Outros por meio de grunhidos e latidos, que são os cachorrinhos e os porcos, né? Os cachorrinhos latem e os porcos faz aquele barulho de grunhidos, né? Então, meus amores, o modo como os animais nascem também varia. Alguns nascem de ovos, que são chamados animais ovíparos. Aqui na imagem, como vocês observam, tem alguns ovíparos, né? A galinha, a tartaruga, o peixe, o sapo e a serpente, né? A cobra. As cobras, meus amores, elas podem ser ovíparas ou vivíparas. Ou seja, ovíparo porque põe ovos e vivípara porque o bebê nasce o quê? Da barriga da mãe. Então tem serpente que põe ovos e também tem serpente que não põe ovos. O bebê nasce da barriga dela, tá bom? Então, meus amores, há também os que? Mamíferos, né? Esses são os mamíferos. Eles nascem da onde, meus amores? Da barriga de quem? Da mãe. E são chamados de quê? Vivíparos. Todos os animais que nascem da barriga da mãe são chamados de vivíparos, tá? Vivíparo. Aí tem aí alguns exemplos de alguns animais vivíparos. Aí nós temos também, além desses animais que estão aí, meus amores, o boi, o cachorro, o rato e o ser humano. Sim, o ser humano. O ser humano também é um animal vivíparo, né? Porque nós nascemos da onde? Da barriga da nossa mamãe. Todo animal que mama, ele é vivíparo, ok? Então, cada animal, vejam bem, eles representam características próprias. Como assim, tia Cris? Característica própria? Sim. Uns têm o corpo coberto por pelos, como cavalo, gato, urso. Outros têm o corpo coberto de penas, como o pato, a galinha, a coruja. E outros são cobertos por escamas, como quem? Os peixes. E os animais, eles não produzem seu próprio alimento. E eles precisam se alimentar de plantas ou de outros animais para sobreviverem, ok? Eles também se locomovem. Uns, meus amores, correm, outros andam. Há aqueles também que voam, né? Igual aí o nosso beija-flor. Há aqueles que pulam, como o canguru, o coelho, e aqueles que rastejam, como o jabuti, como a tartaruga, né? Eles rastejam. Nós também temos, meus amores, uma imagem aqui, ó. Observem essa imagem. Olha só, o ser humano, ele também é um animal, assim como a tia já falou há pouco. No entanto, nós, seres humanos, diferenciamos dos demais porque nós criamos
Nós construímos inúmeras coisas. Por meio de quê? Dos nossos pensamentos organizados. E por isso, nós somos chamados de animal racional. Nós, seres humanos, somos chamados de animais racionais, tá bom? Os animais, eles podem ser classificados em dois grandes grupos, meus amores. Dois grandes grupos, tá bom? Que são eles, os vertebrados, que são aqueles que possuem o quê? Coluna, né, vertebral, e os invertebrados, que não possuem coluna vertebral. Os vertebrados, meus amores, eles são os que têm coluna vertebral e é dividido em 5 grupos. E esses 5 grupos nós vamos ver agora, tá bom? Então, aqui nessa imagem, nós vemos alguns animais vertebrados, tá bom? Como a baleia, o morcego, o peixe, não é verdade? O urubu, a serpente, tá bom? O girino. Agora, os animais invertebrados que estão aqui na outra imagem, nós temos o quê? Os molúsculos em geral, né? Os polvos, as estrelas do mar, as borboletas, alguns insetos. Então, todos esses são animais o quê? Invertebrados, tá bom? Agora, nós vamos ver os 5 grupos dos animais vertebrados. Eles se classificam em 5, meus amores. São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. E nós vamos ver agora, tá bom? Primeiro nós vamos ver os peixes. Vamos lá. Perdão, meus amores. Os peixes, eles vivem apenas aonde, meus amores? Dentro da água. E eles não têm pulmão, tá? Lembra que a tia já falou isso para vocês? Vocês têm até esse conteúdo no caderno, tá bom? Os peixes, eles não têm pulmão e eles respiram na água através de quê? Das brânquias. Então, o peixe, ele não tem pulmão. O corpo de alguns é revestido de escama e de outros tem a pele lisa. Então, não são todos os peixes que têm o corpo coberto por escama, tá bom? Alguns têm a pele coberta por escama e outros não. Outros a pele é lisa, tá bom? Agora nós vamos ver os anfíbios. Aí nós temos aqui, meus amores, o exemplo de anfíbios, tá? Eles são animais vertebrados que vivem parte da vida na terra e parte da vida na água. Os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras são anfíbios. Então, esse desenho desse animal aí não é uma cobra, tá, meus amores? É uma salamandra, tá bom? Eles são anfíbios. Os filhotes, eles vivem somente na água, mas a maioria dos adultos podem viver tanto na terra como na água. Aí nós temos também os répteis, né? Os répteis, eles vivem geralmente na terra. Porém, muitos deles vivem mais na água do que na terra. São exemplos de répteis: as cobras, os jacarés, os jabutis, as iguanas, e o seu corpo é coberto por escamas ou por placaduras. E eles põem ovos, eles são também ovíparos, tá bom? Agora vamos para as aves. As aves, meus amores, elas nascem de ovos, portanto são ovíparas também. Os ovos são chocados para que os filhotes nasçam. Elas apresentam um corpo coberto de penas, têm asas, 2 patas e bico. Não têm dentes e respiram pelo pulmão, tá bom? Os mamíferos, eles são um grupo de animais que formam dentro da barriga da mãe, isto é, são vivíparos. Eles mamam quando pequenos e dessa característica origina o seu nome, tá bom? Por isso que eles são chamados de mamífero, porque quando são pequenos, mamam. Geralmente o corpo é revestido de pelos, 4 membros
dentes e respiram pelos pulmões. O morcego, meus amores, é o único mamífero que voa. Agora nós vamos para os animais invertebrados. Aqui nós temos exemplo de animais invertebrados, que são aqueles que não têm coluna vertebral. Exemplos de animais invertebrados: a borboleta, a barata, a formiga, a minhoca, o caracol. E todos esses animais que a tia acabou de falar vivem aonde? Na terra, tá bom? Já os camarões, as ostras, os polvos, as estrelas do mar e os ouriços do mar, eles vivem aonde? No mar. Os insetos também, meus amores, eles são animais invertebrados. Agora eu quero que vocês observem bem a metamorfose da borboleta. Metamorfose, meus amores, é o ciclo da vida, tá? Dos animais. Então, olha o ciclo da vida da borboleta. Primeiramente, o que acontece? A borboleta deposita seus ovos. Desses ovos nascem as lagartas, que costumam comer muito. Depois de alguns dias, elas fazem um casulo, que é o quê? Uma cápsula onde ficam por algum tempo. Passados mais alguns dias, o que sai do casulo é uma borboleta e não mais uma lagarta. Tá bom, meus amores? Então, essa é a revisão, tá? De ciência. Lembrando que os animais são seres vivos e eles podem o quê? Nascer, crescer, eles se alimentam, eles se desenvolvem, podem reproduzir e depois eles morrem. E o seu habitat é o quê? É o lugar específico que cada animal ocupa na natureza. E nós também temos que perceber que os animais se locomovem de diferentes maneiras. Ou eles andam, ou correm, ou voam, ou rastejam, ou nadam, ou saltam. Igual a tia já falou, a tia só está relembrando, tá bom? E quanto à alimentação, os animais podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. E em relação à reprodução e ao desenvolvimento, os animais podem ser ovíparos, vivíparos e ovivíparos, tá bom? E os animais também, eles que apresentam a coluna vertebral, eles são o quê? Vertebrados. E eles se dividem em 5 grupos. Quais são eles? Quem lembra? A tia acabou de falar quais são os grupos os peixes, tá bom? 5, vamos lá. Número 1, peixes. 2, anfíbios. 3, répteis. 4, aves. 5, mamíferos. Então, os animais vertebrados classificam-se, tem 5 grupos, tá bom? Ótimo. De acordo com as características, perdão, meus amores, a gente vai falar outra coisa. De acordo com as suas características, os animais vertebrados, eles podem ser agrupados, tá bom? E os animais que não têm coluna vertebral, eles são os invertebrados. Então, os animais, relembrando, meus amores, os animais que representam coluna vertebral são chamados de vertebrados. E eles se caracterizam, tá? E eles são o quê? Animais que se agrupam. Os grupos deles são 5. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que a tia acabou de falar. E os animais invertebrados, eles não têm o quê? Coluna vertebral, tá? E esse aqui é a metamorfose da borboleta. Existem várias metamorfoses, tá, meus amores? De vários animais. Essa aqui é só uma, tá bom? Como a tia tirou como exemplo, tá? O ciclo de vida das borboletas. Espero que todos vocês estudem e façam a revisão com bastante atenção. Eu amo todos vocês. Fique com a santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijos.